Amados, a verdade é que todos nós sonhamos com uma comunidade perfeita. A igreja perfeita, o grupo perfeito, o time perfeito. E eu não estou falando de futebol, até porque provavelmente o meu time deve estar perdendo nessa hora. Não sei. Mas nós sonhamos com esse ideal de uma comunidade perfeita. Um lugar onde todo mundo serve, um lugar onde todos são generosos, onde todos são maduros. Um lugar em que eu e você podemos confiar a nossa vida sem o medo de falharem conosco. Uma comunidade em que ninguém se atrasa para nada. Eu não estou falando apenas do horário do culto, mas eu digo o momento certo, com a palavra certa, na ocasião certa. Nem antes, nem depois. E uma comunidade em que ninguém dá problema. Na teoria, isso é muito bonito. Mas na prática, basta... E certamente você já se deparou com essa situação. Você imaginou esse grupo. E você entra para esse grupo. E aí você percebe que na prática não é assim. E talvez você possa pensar, o problema desse grupo é que falta gente comprometida. O problema do grupo da minha casa, da minha família, do meu trabalho, dos meus amigos ou do meu ministério na igreja é porque falta gente comprometida. O problema é que falta gente madura. Se nessa igreja houvesse gente mais madura, essas coisas não aconteceriam, talvez você possa pensar. Talvez você possa pensar se essa equipe, se esse grupo, se esse time fosse só um pouquinho mais organizado e olhasse as mensagens no celular. Tudo seria diferente. Mas sabe qual é o problema? Raramente, eu e você pensamos, e se eu for parte desse problema? E se eu for parte dessa situação? Porque, amados, a realidade é que é muito mais fácil avaliar uma comunidade do que se envolver com ela. É muito mais fácil eu e você avaliarmos um time, um grupo, um ministério, uma igreja, um seio familiar, do que a gente se envolver na construção ou na reconstrução dela. Nós estamos na nossa série Reconstruir. E hoje nós iremos a um dos textos mais interessantes do livro de Neemias, o capítulo 7. E o contexto dessa passagem, irmãos, nós vamos percorrer os 73 versículos. Mas fique tranquilo, nós não vamos lê-los. Nós vamos fazer um voo de helicóptero por cima destes versos. E o contexto aqui você já sabe, se você está acompanhando a nossa série, e nós disponibilizamos os nossos sermões em todas as nossas mídias, você sabe que o muro já foi construído. O muro já estava pronto. É assim que Neemias termina o capítulo 6 do seu livro. Neemias recebe do Senhor a direção de sair da sua posição confortável de poder como o chefe de gabinete do rei mais poderoso do seu tempo, o rei da Pérsia. Ele vai até Jerusalém com uma missão: reconstruir os muros. E como diria um personagem famoso da nossa cultura popular, missão dada é missão cumprida, e Neemias cumpre com a sua missão. Uma obra que estava parada há 102 anos, parecendo até obra de algumas igrejas, né? Não na nossa, reverendo, não na nossa.
mas ele termina em 52 dias. Talvez seja assim a obra na sua casa. Só que há um problema aí, amados. Porque Neemias percebe que construir muros é muito mais rápido do que construir uma comunidade. Neemias 7 vai nos mostrar que leva muito mais tempo você construir uma comunidade abençoadora, e esse é o tema dessa mensagem, reconstruindo uma comunidade abençoadora. É muito mais difícil você lidar com gente do que com tijolo, do que com pedra, do que com cimento. E construir ou reconstruir uma comunidade que reflete o coração de Deus é um desafio. É um desafio. Porque nós tendemos ao consumo e não ao serviço. Nós tendemos ao egoísmo e não à generosidade. Nós tendemos a ter olhos focados no presente e não na promessa futura de Deus para nós. Então vamos ao texto. E essa mensagem, e eu orei ao meu Deus para isso. Para que essa mensagem fale ao seu coração, fale ao meu coração, de nós pensarmos em todos os times, grupos, equipes que nós estamos inseridos na missão que Deus nos deu. Na sua igreja, você que está nos visitando na sua igreja local, na sua família, no seu trabalho, no seu grupo de amigos, nós vamos falar sobre a a construção de uma comunidade abençoadora. E eu vou ler o texto na Nova Almeida atualizada. Você pode permanecer assentado, mas com toda a reverência no seu coração, a santa e infalível palavra de Deus, que assim nos diz. Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. E os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém. Alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. E as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro. E nele estava escrito. E, amados, do verso de número 6 até o verso de número 69, há a descrição de todos aqueles que voltaram do cativeiro para Jerusalém, cerca de 100 anos antes de Neemias escrever o seu livro. Aqueles que voltaram com Zorobabel. Nós não vamos ler estes nomes, mas fica aí uma dica se você quiser dar um nome diferente para um filho homem na sua família. Fica aí uma dica para você. A gente pula para o verso de número 70. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata.
O que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel moravam nas suas cidades. Essa é a palavra do Senhor. Que o nosso Deus seja glorificado através da exposição da sua santa e infalível palavra. Amados, a primeira característica, o primeiro vetor que eu e você precisamos olhar se quisermos viver uma comunidade abençoadora, que o texto de Neemias nos mostra, é que uma comunidade abençoadora, e se nós quisermos construir ou reconstruir uma comunidade abençoadora na nossa vida, eu e você precisamos entender que a comunidade abençoadora é aquela que serve. O texto é muito interessante, porque Neemias, é como se Neemias fosse aquele técnico de time de futebol de colégio que precisa colocar todo mundo para jogar, inclusive aqueles como eu, que não sabiam dar um chute. Esse pastor aqui, o pastor de vocês, é uma das pessoas que menos sabe jogar futebol na história de toda a humanidade. Grava isso, porque um dia você ainda vai me ver jogando futebol e vai ser um momento engraçado para o seu coração. Deus não me abençoou com esse dom. E o professor de educação física que precisa dar um jeito de dar um colete para todo mundo. Até para aquela criança desajeitada. Era eu a criança desajeitada. Neemias estabelece diferentes funções para as pessoas que estão aqui no texto. Ele estabelece aqueles que guardarão o portão. Ele estabelece aqueles que cantarão na adoração do Senhor. Ele estabelece os levitas que serviriam no templo. Ele nomeia líderes fiéis para o trabalho. E isso, amados, é muito interessante. Porque a reconstrução que gera uma comunidade saudável não é aquela que termina olhando os muros, bate palma e vai embora. Porque a comunidade que é abençoadora, ela é sustentada por gente. Amados, nós não estamos na missão de construir paredes. Nós não estamos na missão de construir prédios, por mais abençoado que isso seja. Nós estamos na missão, o nosso negócio, vamos entender aqui, né, porque não é negócio, mas o nosso interesse, o nosso foco é onde o coração de Deus está, e o coração de Deus tem por foco gente, pessoas. O muro pode proteger a cidade. Lembra que nós temos construído essa imagem muito clara nessa série. O interesse de Neemias era proteger a cidade, porque naquela época uma cidade sem muros era uma cidade vulnerável. Mas o muro protege a cidade, é verdade, mas quem faz a cidade viver são as pessoas. São as pessoas. E sabe o que destaca a nossa atenção, amados? E isso é algo que eu e você precisamos guardar muito claro no nosso coração. Como é que o mundo funciona? O dom vem antes do caráter. Não é verdade? Para pensar isso. Você está inserido no mundo corporativo. Graças a Deus, isso está mudando. E eu acho que a expressão aqui não é apenas força de expressão, é muito verdade. Porque culturas organizacionais têm mudado. Mas antigamente, qual era a clássica visão do chefe? Era aquele que empunhava o chicote. E muitas vezes, líderes, e eu sei que líderes entre nós, porque já conversaram isso comigo, já foram criticados ou tiveram uma atenção, um recado carinhoso dizendo que precisava pegar um pouco mais pesado com os subalternos. É assim no mundo, não é assim dentro de nós. No povo de Deus, o caráter sempre virá antes do dom. Eu vou dizer isso mais uma vez para ficar guardado no seu coração. No povo de Deus, o caráter sempre virá
antes do dom. É muito interessante a descrição que Neemias faz de Ananias. Primeiro ele coloca Hanani, seu irmão, Hanani e Ananias, né? Quase que uma dupla sertaneja, né? Do tempo de Neemias. Hanani era um homem que tinha o seu coração derramado na direção de Jerusalém. Quem é? Vamos lembrar em Neemias, primeiro capítulo de Neemias, quem é que dá as notícias para Neemias? O seu irmão Hanani. Ele vivia em Jerusalém. Não era alguém distante. Não era alguém que iria liderar a quilômetros de distância. Não, eu não vou me envolver com as pessoas. Não é assim o caráter de servo. E ele destaca Ananias como o segundo dentro dessa dupla de governadores da cidade. E é muito interessante porque Ananias era o comandante da fortaleza. O comandante da fortaleza era alguém que precisava ser experimentado em combate. Era alguém que precisava ser versado nas artes militares. No entanto, é isso que nós temos de descrição de Ananias? Não é. No verso de número 2, Neemias nos fala sobre o que deve ser ressaltado no líder cristão, no servo cristão. Ananias era um homem fiel e temente a Deus. Portanto, amados, que eu e você não tiremos isso dos nossos olhos. Deus não precisa de gente capaz, meramente por ser capaz, até porque Ele capacita. O Senhor quer gente fiel. O Senhor quer gente íntegra. Neemias não estava procurando apenas habilidade, Neemias estava procurando, em primeiro lugar, caráter. E caráter, amados, não se compra. Caráter se forja. E não é na fala dos coaches aí que falam que você vai forjar o seu caráter na dificuldade. Se você for alguém que não conhece a Cristo, você vai viver dificuldade, o seu caráter não vai ser forjado. Talvez você seja apenas uma pessoa mais amargurada. O que forja o teu caráter é uma coisa chamada fruto do Espírito. Isso sim forja caráter. Não são as dificuldades pelas dificuldades, não são os vales pelos vales, ou os picos pelos picos, mas o fruto do Espírito na nossa vida. Isso forja caráter. E, amados, é importante que você saiba disso. Você não foi salvo para assistir. Você não foi salvo para assistir. Eu e você, nós fomos salvos para servir. Não foi para assistir. Portanto, uma comunidade abençoadora é uma comunidade que serve. Eu quero dizer algo ao seu coração, que muito falou com o meu durante essa semana. Você tem orado pelos seus líderes? Você tem buscado o Senhor por aqueles que têm pastoreado o seu coração? Ao longo dessa semana, eu não falei isso porque eu estava esperando chegar esse momento da pregação para fazê-lo. Mas eu agradeci muito a Deus pela vida do nosso pastor. Nós completamos 31 anos recentemente. E, amados, que bênção para nós nunca termos vivido um escândalo. Nunca termos experimentado alguém que não pastoreia, exceto pelo amor. Que bênção para nós. Estarmos experimentando e oramos que assim permaneça por muitos anos ainda. Debaixo da liderança de alguém que tem o seu coração fiel e temente a Deus. E isso é bênção. Isso é bênção. E não é apenas o nosso pastor, não é apenas o meu chefe, né? Afinal de contas, eu sou auxiliar do homem, o homem é meu chefe. Não é apenas isso. Mas são os nossos presbíteros, os nossos diáconos. Irmãos, vocês não têm ideia de como o meu coração de pai fica feliz de ver os meus filhos, e principalmente o Benjamin, que já tem um pouco mais de idade, já entende as coisas,
sendo criado semanalmente, testemunhando mulheres orando. Isso é bênção. Isso é bênção. E a pergunta para você é: você tem orado? Você tem buscado ao Senhor? Você tem pedido para que o Espírito Santo de Deus conserve o coração daqueles que ministram, daqueles que lideram e, portanto, precisam ser servos, para que o coração deles se mantenha um coração fiel e temente a Deus? Faça isso. Porque tenha certeza, a gente precisa muito. A gente precisa da sua oração. A gente precisa do seu amor, a gente precisa da sua misericórdia. E queira você também ser um líder, uma líder, que tem como marca não apenas as habilidades, que Deus pode ter te dado muitas, mas uma mulher, um homem, que é conhecido por alguém que tem um coração fiel e temente a Deus. Amados, em segundo lugar, se uma comunidade é também uma comunidade abençoadora, é uma comunidade que serve, o texto também nos diz de uma forma muito interessante, lá no verso de número 70. Então, a gente já volta para o recheio desse texto. Mas lá no verso de número 70 e 72, uma marca dessa comunidade, que estava sendo forjada, que estava sendo formada, e essa também precisa ser uma marca do meu coração, do seu coração e da nossa igreja, da nossa família. Uma comunidade abençoadora não é apenas uma comunidade que serve, mas é também uma comunidade generosa. E, amados, aqui nós entramos em um terreno espinhoso. O texto vai nos dizer que os chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 8,4 kg de ouro. Quem era o governador? Era Neemias. Neemias estabelece Hanani e Ananias porque ele era o governador. E quem é o primeiro que oferta? O próprio governador, Neemias. E não apenas isso, mas o texto nos diz que os chefes das famílias deram para o tesouro somas imensas de ouro. O profeta Jeremias, quando escreve para o povo que iria para o cativeiro babilônico, fala para eles: olha, orem pela paz da cidade, trabalhem, empreendam, tenham negócios, orem pelas árvores da cidade para que elas cresçam. Jeremias dá uma clara mensagem de que aquele cativeiro não seria algo de 2 semanas. E o povo de Deus prosperou naquele lugar também. Então, muitos tinham recursos. E quando Neemias chama o povo, e nós veremos aquilo que acontece no capítulo 8, onde nós vamos falar sobre a reconstrução da adoração segundo a palavra de Deus. Um dos capítulos mais emblemáticos de todo o Antigo Testamento é Neemias capítulo 8, quando o povo pede o livro. Vai ser bênção isso, cenas dos próximos capítulos. Mas quando Deus forma essa comunidade, Ele coloca no coração deles o DNA da generosidade, a marca da generosidade. Sim, amados, porque a generosidade cristã, ela nasce de um lugar de graça recebida. Nós entendemos que nós fomos alcançados. Nós entendemos que nós fomos objeto da generosidade fiel de Deus. E, portanto, agora a gente pode dar com alegria. A gente pode servir com liberdade. Nós podemos abençoar sem medo. Amados, o teu bolso é uma das últimas partes do teu corpo que se converte. Reverendo, até onde eu sei, eu estudei anatomia e o meu bolso não fazia parte do meu corpo. Se você pensa assim, provavelmente essa fala é para você. Provavelmente essa fala é para você. E deixa eu ser um pouquinho mais incisivo nisso daqui. Pastor, você não tem problema de falar de dinheiro? Não. Na nossa igreja nós não temos nenhum problema, porque como o meu tutor diz, dinheiro é algo profundamente espiritual. O problema é que as pessoas alopram para o mal. Nós não temos nenhum problema de falar de dinheiro nessa comunidade. Você já parou para pensar o quanto que eu
e você, e eu estou me colocando, só para você entender, tudo que você vai ouvir para a aplicação desse ponto, eu estou me colocando em primeiro lugar, tá bom? De verdade. Quanto dinheiro nós gastamos em coisas totalmente supérfluas? Eu vou dar um exemplo para você. Eu amo café. E se eu for contabilizar o número de cafés expressos que eu compro na rua, chega no final do ano, certamente eu poderia fazer um grande impacto de bênção na vida de muitas pessoas que nós servimos no nosso Ministério da Misericórdia. Estou trazendo apenas uma aplicação. Pense você na sua vida. Amados, nós dirigimos o nosso bolso para coisas estúpidas. E talvez eu e você temos a audácia de sequer ofertar R$1. Talvez você venha, e mais uma vez, eu estou falando isso com o coração muito tranquilo, porque Deus não precisa do seu dinheiro e Deus não precisa do meu dinheiro. Mas muitas vezes nós somos abençoados por Deus. Deus entrega talentos a nós. Deus nos dá possibilidades de viver coisas benditas e maravilhosas. Nós somos alvo da generosidade de Deus. E, no entanto, nós fazemos o oposto do que o rei Davi dizia. Longe de mim ir à casa do Senhor de mãos vazias. Percebe? É importante você entender. Você jamais vai ouvir isso aqui. Entregue X e você vai receber 2X. Dizime, oferte, que você vai ser alvo da bênção de Deus. Não, Deus não está nem aí para o seu dinheiro. Em termos de oferta e de dízimo, Ele quer cuidar do seu coração. E, amados, quando nós abraçamos um viver generoso, como o nosso Senhor Jesus é generoso para conosco, nós temos um coração transformado. Nós temos um coração transformado. E é evidente que o dinheiro ele é apenas uma coisa, mas ele é muito emblemático do nosso viver, porque sim, nós vivemos no mundo ocidental, na parte ocidental, no século 21. Portanto, dinheiro é muita parte da nossa vida. Existem pessoas que vivem em função do dinheiro. Existem pessoas que constroem a sua vida em função do dinheiro. Não há nenhum problema em você se educar financeiramente e você ser bênção na vida de outras pessoas nesse sentido. O problema é se você constrói o seu coração e a fortaleza da sua vida em torno de quanto que existe na sua conta bancária. Sem você sequer ofertar. Sem você sequer cuidar da vida de outras pessoas. Você já me ouviu falando isso várias vezes. O Evangelho possui uma dinâmica muito própria. Vem e vê. Como é que é a Igreja do Jardim? Vá e sirva. Fiquei preocupado agora, porque isso é uma coisa que eu repito bastante, né? Então, ou você ficou encabulado, ou você está precisando ouvir isso mais vezes. O Evangelho possui essa dinâmica. Vem e vê, vá e sirva. Deus te chama para Ele. E agora Ele fala para você, vai. Abençoa outras pessoas. Cuida de outras pessoas. Ame outras pessoas. E tenha certeza, meu irmão, minha irmã, os seus recursos falarão muito de onde está o seu coração. O texto é belíssimo porque ninguém foi forçado. Neemias, pelo contrário, Neemias deu exemplo. A contribuição foi totalmente espontânea. E eu quero fechar esse ponto 2 para nós concluirmos essa mensagem dizendo algo que muito tem falado ao meu coração. Eu quero ver uma igreja poderosa. Como assim, pastor? Estou achando que você está meio pentecostal. Uma igreja na qual o Espírito Santo de Deus está presente, agindo, ministrando, tocando vidas. E nós nunca veremos uma comunidade poderosa sem haver ali uma comunidade generosa. Para nós sermos a comunidade poderosa que nós queremos ser, nós precisamos ser uma comunidade generosa. Uma comunidade que se percebe que não é sobre quanto a gente tem, mas o quanto a gente confia em Deus.
E aí a gente vai para o ponto final dessa mensagem. Porque uma comunidade abençoadora não é apenas uma comunidade que serve, e mais importante é o caráter do que o dom. Ananias, ele era muito poderoso, mas o que Neemias fala sobre ele é um homem fiel e temente a Deus. Que eu e você sejamos homens e mulheres assim. Mas também uma comunidade generosa. Uma comunidade que se percebe como alvo da generosidade de Deus e agora responde a essa generosidade. Não para conquistar alguma coisa no céu, mas como um ato de amor, porque percebe que foi alcançado, agora quer alcançar. Foi objeto da generosidade e agora quer ser generoso para com outros. Mas, amados, o mais importante é que uma comunidade abençoadora é uma comunidade que espera. Uma comunidade que vive em esperança. Pastor, onde é que tem esperança no texto? Lembra dos muitos nomes? O que é que o texto nos diz? No verso de número 4, nos diz que a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. E as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Verso de número 5. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E aí é muito interessante que Neemias diz que ele achou o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro. E aí ele vai trazer essa lista de nomes muito interessantes, mais uma vez, que é a mesma lista, basicamente, que se encontra no capítulo 2 de Esdras. É a mesma lista. Sim, porque ele achou o texto que Esdras havia também achado. Daqueles que voltaram junto com Zorobabel, mais um nome interessante, né? Depois que Ciro deu o decreto para libertar o povo de Israel. E, amados, por que isso é tão importante? Por que é tão importante eu e você, em casa, lermos os filhos dos filhos e os filhos e dos outros filhos e os nomes das cidades, os nomes das famílias, os nomes dos chefes de cada uma dessas casas? Por que é tão importante? Primeiro, é importante porque Deus conhece a gente pelo nome. Já parou para pensar nisso? Deus conhece você pelo nome. Você não é um estranho para Deus. Você não é um CPF para Deus. Você tem nome, tem sobrenome, tem história. E quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós vemos o que os profetas falaram. Os profetas anunciaram, Isaías anunciou, Jeremias anunciou, Oséias anunciou. Eles falaram, vocês estão distantes do caminho do Senhor. Vocês estão vivendo a vida de vocês não como uma comunidade que serve, não como uma comunidade generosa, não como uma comunidade que busca viver de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. E, portanto, vocês irão sofrer as consequências da injustiça, da maldade, do egoísmo, da violência de vocês. Mas Deus vai trazer o povo de volta. Irmãos, isso foi profetizado no passado. E quando nós lemos esses nomes, a gente vê que Deus cumpriu o que Ele prometeu. O povo voltou. Olha isso. Aquilo que Isaías profetizou. Dias terríveis virão, mas o povo vai voltar. O que Jeremias profetizou, chorando, antevendo aquilo que iria acontecer com o povo de Deus. Mas o profeta Jeremias disse, mas o povo irá voltar. E quando nós lemos esses nomes, nós vemos que Deus cumpriu o que Ele prometeu. Deus cumpriu o que Ele prometeu. Estes nomes estão registrados aqui, amados irmãos, para nós vermos que Deus cumpriu com a sua promessa de fazer o seu povo voltar para a terra,
para o lugar, para a terra abençoada que Deus havia prometido aos nossos antepassados na fé. O nome dessas famílias está aqui escrito como um grande lembrete para o seu coração e para o meu coração. Nós temos um Deus que cumpre as suas promessas. Portanto, a gente pode viver em esperança. A gente pode viver em esperança. Amados, o tempo já é escasso aqui. Nós poderíamos falar muitas outras coisas desse ponto, mas eu quero que você entenda uma coisa. Há algo mais importante de ter o nome escrito aqui, nesse livro de genealogias. Talvez você possa pensar, nossa, reverendo, que bênção, imagina, né? Imagina Edson e Paz, está lá, Neemias registrando, Edson e Paz voltaram do cativeiro, olha que coisa abençoada. Eu quero dizer que existe uma bênção maior do que essa. Porque aqui nós temos um livro de genealogias, aqui nós temos nomes que foram registrados de algo que aconteceu há muito tempo atrás, para cativar o nosso coração, que nós podemos viver em comunidade como uma comunidade que espera, uma comunidade que possui esperança, porque Deus já provou que cumpre as suas promessas. Mas existe um livro mais importante do que esse. No final da Bíblia, nós somos apresentados esse livro. E o nome desse livro é Livro da Vida. E o apóstolo João, escrevendo as 7 cartas da hoje Turquia, ele fala que ele vê esse livro. E eu quero dizer a você, se você entregou o seu coração a Cristo Jesus, o seu nome não está escrito na genealogia do povo que voltou para a terra. O seu nome está escrito no livro daqueles que irão habitar na terra prometida para todo sempre. Esse é o livro que importa. Esse é o livro que importa. A gente pode realizar muitas coisas como comunidade. Eu sonho, eu anseio ver a nossa igreja vivendo de forma abençoada e abençoadora por muitas outras décadas, até o Senhor Jesus voltar. Mas nada irá se comparar, nenhuma realização humana pode se comparar a ter o seu nomezinho lá escrito no livro da vida. Pastor, como eu posso ter meu nome escrito no livro da vida? Como? A gente vai ficar no Antigo Testamento. E eu prometo que apenas mais esse texto para o seu coração e para o meu coração, algo que eu falei com muito amor aos adolescentes na nossa igreja hoje pela manhã. O livro de Isaías, no capítulo de número 49. Tem algo muito precioso para o seu coração. Isaías 49 é a canção do servo, a última das canções do servo. Existem muitas canções no livro de Isaías, produções benditas que o profeta Isaías recebeu do Senhor, e essa canção fala sobre o servo e a obra do servo. E no verso de número 14 é muito interessante porque a gente tem uma resposta de Israel. E talvez essa seja uma resposta no seu coração. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite pensando, pastor, eu gostaria de viver mais em esperança, mas eu não consigo confiar no amor de Deus. Eu não consigo viver isso, pastor. Eu não consigo. Eu gostaria que isso fosse verdade. E talvez a sua fala seja a mesma do verso de número 14. Em que o profeta está destilando como toda a criação louva a obra maravilhosa de Deus pelo seu povo. E aí, Sião é como se levantasse a mão e dissesse, verso de número 14, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. E aí, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eu não posso usar o adjetivo fantástico, porque isso não é fantástico, isso é realidade. O Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Agora grava a atenção, por favor. Eu peço só mais alguns minutos da sua atenção. O que diz o verso de número 16. Eis que eu
gravei você nas palmas das minhas mãos. Você pode procurar outras traduções, a NVI vai mais direto ao ponto dizendo que eis que eu escrevi você na palma das minhas mãos. Sabe quem era que tinha o seu nome gravado no Antigo Oriente? O escravo. O escravo tinha o nome do seu senhor gravado nele, para ser um testemunho público para todos aqueles que estivessem nas ruas, nos mercados, nas praças, para mostrar a quem aquela pessoa pertencia. E eu vou ler novamente, para que não apenas a sua mente, mas o seu coração ouçam o que o seu Deus fala para você. Eis que eu escrevi você nas palmas das minhas mãos. Amados, o nosso nome está escrito no livro da vida, que é muito superior ao livro de genealogias daqueles que voltaram para o cativeiro, por mais abençoado que isso fosse. O nosso nome está escrito no livro da vida, porque o nosso nome foi escrito nas mãos do nosso Salvador, quando presas na cruz. E a palavra que está aqui como gravei, pode ser muito bem traduzida como entalhar. Você gravar algo com um martelo e um prego, que foi exatamente o que aconteceu com o nosso Salvador na cruz do Calvário. Entrega a sua vida para Ele. Viva essa viva esperança. Construa a sua casa nessa esperança. Na esperança que o dinheiro não pode comprar, que a doença não pode levar. A esperança de saber que o seu futuro está garantido. Porque o seu nome foi escrito no livro da vida para que você fosse contado entre aqueles que fazem parte do povo de Deus. E isso foi feito pelo sangue de Jesus na cruz, derramado por mim e por você. Que eu e você sejamos uma comunidade que serve, uma comunidade que é generosa e principalmente uma comunidade que tem esperança naquele que veio por nós e que voltará para nós vivermos com Ele por toda a eternidade. Que Deus te abençoe. Vamos orar?